Então vamos chegando, preparando aí para mais essa live, para compartilhar um pouquinho sobre esse tema da mulher elemental, dos elementos da natureza no corpo da mulher, na psique da mulher, na psique feminina. Então, convida aí as suas amigas que possam querer assistir, para a gente acompanhar, estarmos juntas nessa terça-feira. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Júlia Laitano, eu sou a criadora do método Chandra Devi Yoga, que é um yoga baseado nas fases da lua, para que a mulher possa se conectar com as fases da lua astro, que é a lua que brilha no céu, mas também com a sua lua interna, que é o seu ciclo menstrual, né? Então, eu trabalho também como terapeuta feminina, eu sou psicóloga de formação e trabalho com terapias femininas, ajudando as mulheres na reconexão com o seu feminino a partir de várias técnicas, né? E hoje eu tô aqui para compartilhar esse saber ancestral dos elementos da natureza e a relação deles, né, com a vida, com a psique, com as emoções, com os oráculos. Então, para a gente começar a chamar, invocar essa força elemental dos elementos da natureza, eu vou cantar um canto, como eu sempre tenho feito no início das lives, enquanto as pessoas vão chegando, né? O Instagram vai avisando. Deixa eu beber uma aguinha. Um canto medicina que tem a ver com os elementos. Então, também se conecta aí com que elemento, quais dos 4 ou 5 elementos hoje você tá mais conectada. E aí eu vou tocar e você vai sentindo. Tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu alento, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu alento, fogo, meu espírito. A terra é meu corpo, a água, meu sangue, o ar, meu alento, e o fogo, meu espírito. Então se conecta com esses elementos. Boa noite a todas, quem chegou aí agora. Eu dei um recado de última hora, que era para pegar, se possível, uma vela para representar o fogo, uma taça com água, um copo com água, para trazer a força do elemento água, um incenso para representar o elemento ar, e uma pedra ou uma planta para representar
a terra. Então, a gente vai fazer um pequeno altar para invocar esses elementos. Então, corre lá, pega o seu elemento, mesmo que você não tenha todos, pode significar alguma coisa, né? Qual é o elemento que você tem mais na sua casa? Então, isso já te traz, assim, uma resposta a respeito de qual é o elemento que você está mais conectado também nesse momento, né? Então, pega o que você tiver e a gente vai invocar esses elementos, tá? Mas agora, antes de você pegar, ou se você quiser, tiver aí por perto, né? Já deixa ele por aí. A gente vai dançar também esses elementos. Então, eu vou colocar uma música, que é uma música que é da Mônica Giraldez, da Gineterapia, e ela serve para abertura dos círculos, invocando os 4 elementos. Então, a gente vai dançar juntas, tá? Invocando esses elementos também para o nosso corpo. Eu vou colocar aqui a música, vamos ver se vai funcionar. Então, levantem e a gente vai fazer essa dança, tá? Juntas. É a dança dos 4 elementos da gineterapia. Levanta. Eu chamo e bate o pé no chão e chama a terra para o seu altar. Bate o chão, bate o pé no chão. Eu chamo a terra e recebo o seu poder. Bate no corpo agora. Chama a terra para o seu corpo. Llamo a la tierra y la tierra me da fuerza. Llamo a la tierra y recibo su poder. Eu chamo fogo. Agora o fogo é assim, ó. Bate uma mão contra a outra como se você quisesse causar um atrito. Eu chamo fogo e o fogo me dá força. Eu chamo fogo e recebo seu poder. Llamo al fuego y el fuego me da fuerza. Dança comigo, porque tiene poder. Llamo al fuego y el fuego me da fuerza. Llamo al fuego y recebo seu poder. E agora mudou a vibração. E agora a água. Movimentos ondulantes. Porque ela tem poder. Mexe o vento, Eu chamo a água e a água me dá força. Eu chama a água pro seu corpo. Recebo seu poder. Chamo al agua y el agua me da fuerza. Chama a água pro seu corpo. Llamo al agua porque tiene poder. Llamo al agua y el agua me da fuerza. Llamo al agua y recibo su poder. Eu chamo Agora o ar. e o ar. O ar é lá em cima. Movimentos amplos. Porque chama o ar pro seu corpo. Eu chamo o ar e o ar me dá força. Eu chamo o ar e recebo seu poder. Chamo al aire e el Chama o ar. fuerza. Llamo al aire porque tiene poder. Faz o seu poder esgotar. Llamo al aire y el aire me da fuerza. Llamo al aire y recibo. E agora faz um triângulo e vai subindo. Para aprender, Abre nossos portais. Tomo consciência, tomo poder e assumo o compromisso de receber e dar. De novo. de água E fogo são as chaves para aprender a abrir nossos portais. Tomo consciência, tomo poder e assumo o compromisso de receber e dar. E aí, vamos parar aqui. Então, a gente sentiu, né, a diferença vibratória dos elementos no nosso corpo.
Então, como eu falei, essa é uma música e uma dança que compõe os Cantares da Deusa, que foi idealizado, né, pela Mônica Giraldez, que é a criadora da gineterapia. A gineterapia eu já fiz formação e eu sou gineterapeuta também, uma das formações que eu tenho. E aí, gostaram de dançar os elementos? Qual que vocês mais gostaram? Conta aí. Essa música ela tá disponível no Spotify. Só vocês colocarem Gineterapia, Cantares da Deusa que vocês vão achar. E aí, qual que vocês mais gostaram? Quem que se identificou com mais? Bebê, qual que é o seu nome? Ar. Agnizar, olha quanto ar aí. Quem mais? Comentem aí. Bruna se identificou com ar. Olha, um monte de ar aí, hein? E hoje aqui na ilha tava ventando bastante. Eu pensei que ia vir outro ciclone por aí. Aline Terra, ótimo. Que mais? Contem aí. Então tá, vão me contando aí ao longo do Terra também. Jana, fogo. Jussara, fogo. Ótimo. Então agora, se você tem o seu elemento aí que eu pedi, eu quero que você feche os seus olhos, que eu vou fazer uma bênção tradicional celta pra gente ativar o nosso altar, tá bem? Então feche os seus olhos e escuta essas palavras. Pelo ar que é seu divino sopro, pelo fogo do seu espírito brilhante, pelas águas cristalinas do seu ventre e pela terra abundante e bela que é seu corpo, abençoamos este círculo sagrado. Que o amor da deusa nos abençoe e permaneça sempre em nossos corações. Respira. Então, abre os seus olhos. Então, a gente abrindo o nosso altar, o nosso centro de poder. E agora eu vou mostrar para vocês o meu aqui. Então, tô aqui com o meu altar. Fiz um altar pequenininho. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá. Não sei virar esse negócio. Vamos ver. Consegui. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu altar. Então, o elemento terra, representado por essa pedra, esse citrino e esse cactus. O elemento ar, representado por esse incenso, por essa borboleta e por essa vela. O elemento fogo, representado, por essa pena, eu falei vela, mas é pena. Por essa vela é o elemento fogo. E aqui tem uma carta bem linda, também da deusa Pele, do oráculo Daughters of the Moon. Então, tem uma mulher aqui com um vulcão, né, representando esse fogo. E aqui, representando o elemento água, esse cálice que eu uso para rituais, com água potável e uma concha. E no centro, nós temos a deusa. A deusa representada nesse corpo e a estrela de 5 pontas representando a união dos 4 elementos, que é o éter, né? Os 4 elementos juntos no centro. E essa deusa é uma imagem da Vênus de Willendorf. E quem fez foi uma artista muito caprichosa, muito talentosa, que é a Ana de Danã. Depois eu posso deixar aqui
o contato dela para quem quiser. Então, esse é o meu altar. Então, agora o elemento fogo já está aceso, né? A vela. Eu vou tomar um gole aqui dessa água, pedindo que o elemento água se manifeste também. E vou acender o incenso nessa vela. Então, invocamos os 4 elementos e o 5º elemento, éter, espaço, a 5ª essência, para o nosso círculo hoje, para que a gente possa falar sabiamente a respeito desses elementos. Então, vou retornar aqui. Então, cada uma pode trazer, né, fazer o seu altar, mesmo que seja depois da live. E por que eu quis fazer isso hoje? Por que eu quis cantar, dançar e também montar esse altar, né? Porque, na verdade, os elementos da natureza, eles sempre foram reverenciados ao longo dos tempos por diversos povos, de várias maneiras, né? E isso porque, como fala na música, eles são portais que abrem os mistérios, né, de cada elemento. Então, quando o ser humano, a mulher, passa a lidar com esses elementos externamente, a pessoa também começa a lidar com esses elementos de maneira mais sutil, no seu interno, no seu interior. Então, a terra representando o corpo, o ar representando os pensamentos, mas também essa respiração, o fogo representando a força de ação, a transmutação, né? E, enfim, e as águas representando as nossas emoções, nossos líquidos, o nosso sangue menstrual. Então, os elementos sempre foram cultuados ao longo das eras por diversos povos que queriam entender, né, e experienciar esses elementos de uma outra forma, entendendo que tudo que existe no mundo, no universo, ele é feito desses elementos. Então, é uma maneira de a gente se sentir conectado a esse cosmos, a esse universo. Todos nós temos uma composição de terra, água, ar, fogo e éter no nosso corpo, em cada um em uma medida. Então, cada pessoa é única, porque tem a combinação desses elementos de alguma forma no seu corpo e na sua psique, nas suas emoções, no seu comportamento, né? Então, esse culto aos elementos é algo que transpassa, né? Sempre gerou curiosidade do ser humano. O que esses elementos significavam? Porque cada elemento tem uma vibração, né? E esse conceito dos 4 elementos, ele é muito antigo, né? Ele já existia lá no Neolítico. Nos ritos funerários, a gente via que os homens, eles cremavam, ou seja, o elemento fogo, enterravam o elemento terra, depois eles lançavam na água o elemento água, e depois eles expunham os restos, né, o fogo, a cremação, para as aves de rapina, elemento ar. E assim, essa pessoa podia retornar à grande mãe e seu espírito, que era composto de todos esses elementos, retornava e podia esperar para renascer. Então, sempre foi um grande mistério esses 4 e 5 elementos. Então, inicialmente começou com 4 e depois foi incluído o 5º elemento, o espaço, né, o éter. Foi vindo mais tarde nas tradições medievais, né, no yoga, no ayurveda, no budismo, na astrologia, na cabala, na alquimia. Foi sendo incluído, além desses 4 elementos, o 5º elemento, que é a 5ª essência, né? O elemento éter. Então, desde lá do início dos tempos, houve esse estudo
do ser humano com relação aos elementos e como esses elementos influenciavam em si. Tanto é que os gregos, né, eles tinham uma teoria dos humores, de que existia o tipo melancólico, que era um tipo mais terra, o tipo fleumático, que era o elemento água, o sanguíneo, o ar, e o colérico, o fogo. Então isso já era estudado, os humores como os tipos de personalidade das pessoas. Na Idade Média, também houve a inclusão dos espíritos dos elementais. Então, por exemplo, os gnomos como representantes do elemento terra, as salamandras como o elemento fogo, as ondinas como o elemento água e os silfos como o elemento ar. Então, essa representação dos elementos, né, e essa correlação dos elementos com o corpo físico, mental, emocional ou espiritual, energético, né, como são esses elementais, esses seres da natureza, sempre foram estudadas pelo ser humano, né, como uma forma de tentar desvendar os próprios mistérios interiores de si. Né? No tarô também a gente vê os 4 elementos. Então, os arcanos menores do tarô, eles têm os naipes, certo? Que é o naipe de paus, que é o bastão, que é o elemento fogo, o naipe de copas, que é a taça, que é o elemento água, o ouro, o ouros, né, naipe de ouros, que é o elemento terra, representado por uma moeda ou um pentagrama, e o elemento espada, o naipe de espadas, que é o elemento ar. Mais uma vez, os 4 elementos representados e tentando estudar, né, esses mistérios. Os arcanos menores são os pequenos mistérios, né? E então, isso sempre foi uma curiosidade do ser humano, lidar com esses elementos. Também houve, né, depois um estudo, e até hoje a gente entende dessa maneira, que o elemento fogo e o elemento ar são elementos mais yang, representam o aspecto masculino, e o elemento terra e água são elementos mais yin, representando o aspecto feminino. E quando eu digo feminino e masculino, não é homem e mulher, mas sim a energia, né? Jung também estudou, né, os elementos e ele trouxe uma tipologia, os tipos psicológicos de Jung. Então tem o elemento terra, que é a função sensação, ou seja, as pessoas que têm muitas sensações corporais, os sentidos, olfato, visão, que seria a função sensação, representando esse elemento terra, a função pensamento, então pessoas mais ligadas, né, na sua racionalidade, nos seus pensamentos, elemento ar, a função sentimento, que seria o elemento água, então pessoas que tomam suas decisões, que agem mais relacionadas com as suas emoções internas, e a função intuição, que seria o elemento fogo. Então, pessoas que tomam as suas decisões com base na sua intuição, no seu sexto sentido. E por que é tão importante que nós possamos, né, voltar a lidar com esses elementos? Porque se você for parar para ver, hoje em dia, o ser humano, e principalmente nós mulheres, né, que precisamos estar sempre em contato com esses elementos, a gente acaba não tendo esse contato com os elementos brutos, que vêm direto da natureza. A gente lida com esses elementos de uma maneira muito superficial hoje em dia. Então, a gente tem água encanada, a gente não vai mais lá no rio para pegar água, tomar banho, né? Pegar água para cozinhar. A gente tem a água da torneira, a água do chuveiro. O elemento fogo, por exemplo. A gente não faz mais fogo, né? Com fósforo, faz uma fogueira. Não, a gente usa o fogão elétrico, né? O elemento ar, a gente tem o ar condicionado, né? O que a gente não sente mais esse ar sem passar por alguma máquina. A gente usa o ar condicionado. Enfim, e assim por diante, né? O elemento terra, a gente não planta mais. Dificilmente
hoje em dia a gente come aquilo que a gente planta. A gente vai lá no supermercado, pega, compra e cozinha, né? Então, todo esse contato com esses elementos primordiais foi se perdendo. Então, por isso que as mulheres precisam, de alguma forma, retomar esse contato com os elementos, com os 4 elementos, porque os elementos fazem parte da nossa psique, né? Cada mulher tem um elemento primordial e precisa saber qual é o seu elemento primordial para se sentir completa e satisfeita. E também para lidar com aqueles elementos que talvez estejam em defasagem, que estejam diminuídos na sua psique para trazer um equilíbrio, né? Então, mulheres, por exemplo, muito água, precisam também do elemento fogo um pouco, né? Para poder agir, para poder ir em busca dos seus objetivos. Assim como mulheres muito terra também precisam do elemento ar para viajar, para se movimentar, não ficar tão parada e enraizada, né? Então, todos os elementos são importantes, mas, obviamente, cada pessoa tem uma porcentagem na sua química e na sua psique desses elementos. Tanto é que no Ayurveda, né, que é a medicina indiana, a gente vê os doshas, que são o estudo dos elementos na personalidade, no corpo da pessoa. E então temos o dosha vata, que é ar e espaço, ou éter. Temos o dosha kapha, que é a terra e a água. E temos o elemento pitta, que é o fogo e a água, né? E isso indica um tipo de alimentação melhor para aquela pessoa, um tipo de exercício físico, um tipo de tratamento, né? Ayurvédico, um tipo de óleo essencial, um tipo de óleo vegetal que aquela pessoa tem que usar. Então, por isso nós temos que conhecer os nossos elementos primordiais. Além desse fato de quando a gente passa a lidar com esses elementos na natureza, na sua forma bruta, a gente também passa a acessar esses mistérios, esses portais que esses elementos têm para nos ensinar, né? E então, o que seria a mulher terra, né? Eu fiz alguns posts antes e a mulher terra, então, ela é essa mulher que ela tem muito forte a questão da nutrição, da organização, da materialização das coisas. É uma mulher muito centrada, muito enraizada, uma mulher que gosta de dar suporte, de organizar a sua casa, organizar, né, dar acolhimento. É uma mulher que busca também suprir as necessidades materiais, né, dos outros ou de si mesma, que precisa disso. Então, isso é um pouquinho do que seria uma mulher terra, né? O que seria uma mulher água? É uma mulher que tem a empatia muito forte, que consegue lidar muito bem com os seus sentimentos, também acolhe os sentimentos dos outros, é uma mulher que tem muita sensibilidade, profundidade, amorosidade, muita feminilidade, né? As águas são esse feminino, esse ondulante. A mulher ar seria aquela mulher que ela gosta de se movimentar, ela é criativa, ela tem inspiração, leveza, ela se comunica bem, ela é uma mulher inteligente. A mulher fogo. A mulher fogo seria uma mulher que aguça a sua intuição, uma mulher que tem senso de liderança, que tem capacidade de ir em busca dos seus objetivos, impulso, coragem, poder pessoal, uma mulher que também sabe lidar com a sua sexualidade, tem entusiasmo, né? Essa energia vital. E a mulher éter seria essa mulher mais etérea, que também traz a espiritualidade, totalidade, né? Sutileza, uma visão mais interior e a visão da integração desses 4 elementos. Mas é uma mulher também que ela sabe ficar bem consigo mesma, né? Uma mulher que gosta de meditar, ficar nesse espaço mais silencioso,
também. E aí eu queria contar para vocês um pouco a respeito das rainhas do tarô que aparecem, né? Lá no tarô, a gente tem, então, como eu falei, as rainhas de 4 naipes diferentes. Então, tem a rainha de copas, de ouros, de paus e de espada. E eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito delas, né? Então, a rainha de copas, ela é uma rainha que ela... primeiramente, o que é uma rainha, né? É um ser, um personagem feminino que reina em algum lugar. Ela não é uma princesa, uma donzela, ela é uma rainha, ou seja, ela tem domínio sobre um reino. Então, as rainhas, elas são esse personagem feminino, né, que já domina esse elemento. Então, que já tem forte em si esse aspecto deste elemento. E já tem desenvolvido isso na sua psique, certo? Então, vamos começar pela rainha de ouros, que é o elemento terra. Então, o ouros, como eu falei, ele representa a materialidade, a terra. Então, é a função sensação, é a função corporal, é uma mulher, né, uma rainha que precisa ter as necessidades materiais, as suas necessidades básicas bem resolvidas para se sentir bem. Então, o seu domínio é a terra, é a fertilidade da terra, é a abundância, a sensualidade. É uma mulher também que gosta de sentir os prazeres do corpo, né? Gosta de apreciar uma boa comida, gosta de cuidar do seu corpo. E ela também é uma mulher que sabe lidar, é uma rainha que sabe lidar com as coisas do dia a dia. Ela é muito prática, ela consegue organizar, ela é estável, generosa. Ela gosta, né, de trazer esse conforto material. Ela seria a grande mãe terra, né? No tarô mitológico, que é um tarô que eu uso bastante, ela é a Deméter, é representada pela Deméter. E ela é um desdobramento dos arcanos maiores, né? Então, a rainha é um arcano menor, mas ela é um desdobramento da imperatriz, né? Então, é essa mulher que gosta de coisa boa, sabe o que quer, gosta de comprar coisas que têm boa qualidade, que vão durar, né? É uma mulher fértil, vaidosa, estável, que sabe manejar o dinheiro. Então, geralmente, mulheres que são econômicas, né? Mas também gastam quando é preciso. Mas todas as rainhas também podem ter o lado sombra. Então, isso seria a luz. O que seria o lado sombra de uma rainha de ouros e uma mulher que segue esse arquétipo, né? Essa função da terra de uma maneira mais no aspecto sombrio. Seria a cobiça, o apego, o controladorismo, às vezes a preguiça de ficar estagnada naquele lugar e não querer se mover. Às vezes a mulher é muito trabalhadora, se mata trabalhando em casa, né, para deixar tudo em ordem e acaba se cansando. Uma mulher que quer dar conta de tudo, amparar a todos. Então, tudo isso também é um aspecto negativo, um aspecto sombrio da rainha de ouros, né? Às vezes a mulher pode gastar demais, querer comprar muita coisa, né? Porque ela lida com essa matéria, mas se ela tá desvirtuada, se ela tá com alguma questão mal resolvida, ela vai gastar demais ao invés de poupar e comprar aquilo que é necessário. A cobiça, né? O egoísmo também são aspectos sombra dessa rainha de ouros, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho da rainha de copas. A rainha de copas, ela é a rainha do reino das águas. O elemento dela é a água. Imagina uma mulher que reina um lugar com muitas cachoeiras, muitos rios. Essa é a rainha de copas,
tá? A função dela é a emoção. Então, ela lida com as emoções. Também com o inconsciente, as águas são um inconsciente, né? O mar representa o inconsciente. A empatia, o mundo dos sonhos, o mundo da fantasia, as águas trazem tudo isso, né? Aquilo que está debaixo dos oceanos é aquela fantasia, aquele mundo misterioso. É também a criatividade, o mundo da infância, né? Mas também vamos agora falar um pouquinho do lado sombra dessa rainha e dessa mulher, que também pode ter a sua função água desvirtuada, né? São as flutuações emocionais muito fortes, essas oscilações como um mar revolto, né? Que às vezes está muito revolto e às vezes calma. Então, essas oscilações que às vezes a gente não sabe como lidar com aquela pessoa, às vezes ela tá de um jeito, daqui a 10 minutos está de outro. Então, isso seria um lado sombrio, né? Dessa rainha das águas, de copas. Às vezes ela se torna carente porque ela é muito emotiva, ela espera muito do outro e se torna às vezes carente quando aquilo que ela cria de expectativa, porque ela né, desse reino do inconsciente, da fantasia. Então ela cria uma expectativa que não é correspondida, então ela fica carente e às vezes manipuladora. Ela é aquela sereia que canta e tenta conseguir o que quer, se faz às vezes de frágil, sem ser frágil, para conseguir o que quer, né? Então isso seria o lado sombra, né? Dessa rainha de copas. Romantismo em excesso também, aquelas mulheres que sonham, né? Com o príncipe encantado. Então, por isso, a importância de ter os outros elementos, porque aí o que acontece? Vem o elemento terra e faz essa mulher pisar no chão. Vem uma mulher terra e ajuda essa mulher água a voltar para a realidade, para o aqui e para o agora, certo? Então, é essa mulher que às vezes ela mistura os seus sentimentos com os dos outros também, né? Exatamente por ela ter essas emoções muito à flor da pele, às vezes ela sofre pela dor do outro e não consegue nem ajudá-lo, porque ela entra junto, ela mergulha nesse sentimento. Alguém se identifica com essa rainha? Com a de água ou da terra? Se alguém está se identificando, avisa aí. Deixa eu ver esse aqui. Então, é muito interessante, né? A gente vê como esses elementos se repetem, né? Em diversas culturas, em diversas formas, desde a astrologia até a mitologia, até a psicologia analítica junguiana, certo? Então, agora vamos seguir aqui. Rainha de espada. Então, o domínio, o reino da rainha de espada é o elemento ar. O elemento ar, ele representa a função pensamento. Então, é uma rainha que domina essa função, é uma rainha lógica, sensata, que sabe discernir, racional. A espada, né, no naipe de espadas, por quê? Porque a espada ela corta, né? Ela não é nem, ela consegue discernir, ela consegue cortar aquilo que faz bem e não faz para ela. Ela é muito racional, lógica. Ela é hábil, às vezes ela se torna inclusive fria, né? Ela nega um pouco os seus sentimentos. Então isso já seria algo mais do lado sombra. Obviamente, é muito importante a gente saber separar as emoções dos pensamentos e né, para a gente poder agir. Mas a gente tem que saber também ouvir as nossas emoções. Então, é uma mulher mais estratégica, competitiva. E se ela souber aliar esse seu lado feminino com esse conhecimento lógico, ela vai desenvolver a sabedoria. Então, é uma mulher também que vai buscar os seus objetivos, ela traça metas e estratégias para conquistar aquilo que ela quer. E nos arcanos maiores, ela está relacionada com a justiça, a carta da justiça.
E agora a sombra dessa mulher, né? Dessa rainha de espadas. Ela pode se afastar muito do seu corpo, dos seus instintos. Ela pode não querer se envolver emocionalmente num relacionamento, né? Por ser muito racional ou por ter metas muito claras e não ter tempo para se relacionar. Então, tudo isso é um aspecto sombrio dessa mulher de espada, né? De essa rainha do elemento ar. Então, o que precisa? Precisa vir essa água, né? Essa rainha da água e trazer mais emoção, mais sensação, né? A terra, a sensação, a água, essas emoções. Então, tudo, por isso que é importante a gente entender o que a gente tá, qual que é o nosso elemento primordial, para que a gente também possa balancear ele com os outros, para que a gente possa utilizar o lado positivo, o lado luz desse elemento. Alguém se identificou com a rainha de espadas? No tarô da mitologia, tarô mitológico, a carta é da Atena, né? A Atena é uma deusa grega da sabedoria, da estratégia. Então, ela tem a ver com essa deusa também. Vamos para a última rainha, rainha de paus, que é o elemento fogo. E o domínio desse elemento é a função intuição. Então, é uma mulher muito intuitiva, né? É uma mulher sem medo de se mostrar, uma mulher extrovertida que vai para ação, ela é impulsiva, impetuosa. Em alguns oráculos, ela tá com leões, então é aquela força, né? Aquela autoconfiança. É uma empreendedora, ela é muito passional, né? Ela vai em busca daquilo que faz ela arder de paixão, ela é inflamável. Por isso, às vezes, né, esse inflamável, o fogo, ou ele pode se alastrar, ou ele pode apagar. Então, é o 8 ou 80, às vezes, uma paixão que vai da paixão ao ódio, né? É uma mulher muito livre, movida por desafios, uma mulher entusiasmada, uma mulher que gosta de iniciar coisas, mas às vezes, quando cai na rotina, ou exatamente por ela gostar de desafios, ela vai apagando esse fogo, né? É uma mulher que gosta de estar no centro das atenções, é uma mulher líder, que tem coragem, é aventureira, gosta de enfrentar perigos, né? E nos arcanos maiores está relacionado à carta da força, né? Que é esse ímpeto, essa força. E aí o lado sombra dessa rainha de fogo é que às vezes ela tem muitas ideias, né? Ela tem muita intuição, mas não consegue colocar na prática. Então precisa vir uma terra para aterrar também ela e fazer ela conseguir colocar os seus planos em prática e manter, né? Ela é uma mulher que tem dificuldade de manter. O fogo, vocês veem que às vezes ele se alastra rapidamente e aí vem um vento ou alguma coisa e ele apaga, né? Então, é uma mulher que às vezes tem dificuldade de manter coisas. Então, precisa ter também uma energia de terra para manter essa mulher naquilo que ela inicialmente intuiu, né? Se entusiasmou. Então, essa falta de persistência, esse fogo de palha. Às vezes, outra questão sombra dessa mulher é a explosividade, a agressividade, né? Ou exatamente ela ser muito passional e depois se arrepender, né? Chega, fala tudo o que pensa e depois se arrepende daquilo que falou, né? Então, isso é alguns dos aspectos mais sombrios dessa rainha de espada, de paus, perdão, que é o elemento fogo. E aí, com qual vocês mais se identificaram? A Agnes falou que ela é ar, rainha de ar, ou da terra. Bom, então,
Eu falei isso para dizer que, na verdade, não tem um elemento que é melhor que o outro, não tem uma rainha que é melhor que a outra, todas são necessárias. A gente, para a vida no planeta acontecer, todos os elementos têm que estar bem equilibrados, né? Todos os elementos têm o seu momento, o seu lugar, né? A sua energia, a sua frequência vibratória. Por isso que existe, né, desde lá dos celtas, dos nórdicos, a roda do ano, que é essa celebração das estações do ano e também dos elementos da natureza em cada época do ano, porque é uma roda, vai girando, né? Em cada momento, um elemento vai estar mais em alta, mas todos são necessários para manter esse equilíbrio. Então, novamente, eu digo aqui que todos os elementos são importantes e honrar cada um deles vai trazer aspectos diferenciados para a nossa própria vida. Então, vai ter momentos na sua vida que você vai estar precisando de mais energia e você vai precisar se conectar mais com o elemento fogo. Vai ter momentos que você vai estar precisando de mais racionalidade, execução, de centramento, né, para executar um plano, e você vai precisar do elemento ar, por exemplo, para cortar aquilo que você não precisa no momento e focar naquilo que precisa. Então, em cada momento, você também precisa saber com qual elemento se conectar. Além da sua constituição básica, que, né, segundo a Ayurveda, a gente nasce com uma constituição primordial, você também pode, ao longo da sua vida, com essa sabedoria dos elementos, se conectar com eles para trazer essas qualidades para a sua vida. E usar eles como aliados, né? Então, por isso que os celtas, os xamânicos, os egípcios, Wicca, enfim, cada grupo, né, desses se identificava com um tipo de reverência a esses elementos para manter essa conexão do seu eu, o seu eu individual com esse eu superior e esse cosmos, né? Reverenciando também os elementos e reverenciando esse cosmos, aquilo que está além apenas do seu eu individual. Então, quando a gente começa a se relacionar com esses elementos, a gente começa a adentrar nesses mistérios que vêm deles, né? Que vêm desses elementos, desses portais elementares. E por isso a roda do ano, ela vai seguindo essas celebrações que têm a ver com os diferentes elementos, e por isso para a mulher é muito interessante que ela tenha essa ritualística, né, de seguir essa roda do ano, seja celta, seja wicca, enfim, seja a sua própria, né, você se conectar em diferentes etapas do ano ou da sua vida com algum elemento para fortalecer essa sabedoria elementar, né, essa sabedoria que provém da natureza. Então, mais ou menos isso, assim, eu quis trazer um geral, né, a respeito desses elementos. A gente pode estudar os elementos de várias formas. Os elementos estão nos signos, estão nos chakras, enfim, existem muitas formas de estudar esses elementos, são infinitas, porque como eu falei, desde os primórdios, o ser humano vem estudando a relação dele com esses elementos da natureza. A observação da natureza é uma forma de você adquirir muita sabedoria a respeito desses elementos. Então, que vocês consigam, né, que eu tenha conseguido passar um pouquinho da importância de reverenciar e sentir esses elementos, né, no seu corpo, nas suas emoções, nas suas ações, para que vocês também consigam se relacionar com a natureza de outra forma, respeitando também essa mãe natureza, que é tão linda, né, tão diversa, e assim também somos nós, mulheres, né, tão diversas e tão lindas, cada uma do seu jeito, né? Enfim, eu quis trazer esse en passant. E uma outra coisa, então, para finalizar, que também já vai dar o horário,
é que sempre que a gente abre um altar, um centro de poder, a gente também tem que fechar, né? Então, a gente sempre pede a presença desses elementos, pede a presença de cada um deles e depois a gente agradece e se despede. Então, sempre depois que você abriu o seu altar, você agradece e se despede desses elementos, apaga a sua vela, né? Bebe a sua água, devolve a planta para a terra, enfim, tá? Você faz um fechamento. Então, agora eu vou deixar com que cada uma faça do seu jeito, faça uma oração, uma prece, para exatamente desenvolver essa habilidade de lidar com esses elementos que é muito intuitiva, né? Já tá aí em você, você só precisa se conectar. E depois, né, de tanta repercussão desses posts da mulher elemental, eu tô idealizando, então, um curso teórico-vivencial para oferecer a respeito desse tema. Então, caso você tenha interesse, também manda um inbox, manda um direct para eu saber que você tem interesse, que aí eu te aviso assim que eu for lançar. Tá bem? Então é isso. Gratidão pela presença, pelo compartilhar. Então, namastê.